Pensa só, como é que uma força invisível, algo que a gente não consegue ver, nem cheirar, nem tocar, como é que isso pode ser tão absolutamente fatal para o corpo humano? É essa a pergunta que a gente vai responder hoje. Bom, vamos lá. A nossa jornada hoje começa com uma moda bem bizarra, passa pela ciência no nível atômico e, por fim, a gente vai ver as lições, muitas vezes trágicas, que nos ensinaram a respeitar esse poder imenso. Para começar, vamos voltar no tempo. Início do século XX. A radioatividade era a descoberta do momento. Super fascinante. E o público, sem ter a menor ideia dos perigos, ficou simplesmente obcecado. E essa obsessão levou a uns produtos, digamos, peculiares. É sério. As pessoas compravam cremes de beleza, chocolates e até supositórios radioativos. Acreditavam que essa nova energia era uma coisa boa, benéfica. Foi uma febre mesmo. E foi nessa mesma época que os primeiros sinais de alerta começaram a piscar. Os médicos começaram a notar que depois de fazer uma radiografia, os pacientes perdiam cabelo. Era no mínimo estranho, né? E essa foi a primeira pista de que algo muito poderoso e talvez perigoso estava acontecendo ali. Então, o que exatamente torna a radiação perigosa? Acontece que nem toda a radiação é criada da mesma forma. A resposta está num tipo bem específico, que tem uma habilidade muito particular. A grande culpada se chama radiação ionizante. O nome pode parecer meio técnico, mas a ideia é até que simples. Ela tem tanta energia que consegue literalmente arrancar elétrons dos átomos, tipo uma bola de boliche derrubando os pinos. E é essa bagunça toda no nível atômico que está na origem do problema. E aqui está a diferença fundamental. As ondas de rádio de um celular, ou a luz visível, por exemplo, elas não têm essa energia toda para arrancar elétrons. Agora, os raios X e os raios gama, esses têm de sobra. É por isso que são ferramentas médicas tão incríveis, mas é também por isso que o uso delas exige um cuidado extremo. E olha, mesmo dentro do grupo das ionizantes, existem níveis de poder. As partículas alfa, por exemplo, são barradas por uma simples folha de papel. Já as partículas beta precisam de algo mais forte, tipo uma camada de madeira. Mas os raios gama, esses são os mais brutos. Eles atravessam quase tudo e precisam de uma parede bem grossa de concreto para serem parados. Ok, agora que a gente já conhece a culpada, vamos ver como ela age. O ataque acontece no nível mais básico da vida, mirando na molécula que é simplesmente a mais importante do nosso corpo. O que a radiação ionizante faz é quebrar as ligações químicas que mantêm nossas moléculas todas juntas funcionando. É como se a estrutura super delicada do corpo começasse a ser desmontada. Isso já é ruim para qualquer molécula, mas quando o alvo é o nosso DNA, aí as consequências são gravíssimas. Esse ataque ao DNA pode acontecer de duas formas. Existe o dano direto, que é quando a partícula de radiação acerta o DNA em cheio. Mas o que é mais comum mesmo é o dano indireto. A radiação bate numa das trilhões de moléculas de água que a gente tem no corpo, e isso cria uma coisa chamada radical livre, que é basicamente uma molécula super instável, reativa, que sai atacando o que vê pela frente, incluindo o DNA. E aqui vem um dado que é bem surpreendente. Cerca de 2/3 de todo o estrago que a radiação causa no DNA vem desses ataques indiretos. Pensa bem, como o nosso corpo é feito principalmente de água, a radiação acaba usando a nossa própria composição contra nós, criando esses radicais livres que são super destrutivos. Beleza, com o DNA danificado, o corpo pode reagir de duas maneiras bem diferentes, e isso resulta em dois tipos distintos de efeitos ao longo prazo. De um lado, temos o que a gente chama de efeitos teciduais. Eles são determinísticos, ou seja, é causa e efeito. Se a pessoa recebe uma dose alta o suficiente, a morte de um monte de células é garantida. Do outro lado, tem os efeitos estocásticos, que são mais como um jogo de azar. Eles acontecem por causa de mutações aleatórias no DNA. A chance de perder esse jogo aumenta com a dose, mas o resultado nunca é uma certeza. Para ficar bem claro, queimaduras na pele, queda de cabelo, aquelas coisas que eram vistas lá nos primórdios dos raios-x, são efeitos teciduais, determinísticos. Agora, o câncer, que pode aparecer anos depois por causa de uma única mutação, esse é o principal exemplo de um efeito estocástico, probabilístico. Mas e o que acontece quando o corpo inteiro é exposto a uma dose massiva de radiação, tudo de uma vez? Bom, isso leva à consequência mais terrível e imediata de todas: a síndrome aguda da radiação. Para medir essas doses enormes, a unidade usada é o Gray.
E só para dar uma dimensão, um único Gray equivale à radiação de comer 10 milhões de bananas de uma vez. Com essa dose, a pessoa já sente náusea e diarreia. Entre 3 e 5 Grays começam as hemorragias e a esterilidade. E acima de 10? Bom, acima de 10, o sistema nervoso entra em colapso. A morte é inevitável. A dose que é tipicamente considerada letal fica em torno de 5 Grays. Para colocar isso em perspectiva, alguns dos trabalhadores de Chernobyl receberam essa dose em menos de 1 minuto. É uma realidade assustadora. Mas como foi que a gente aprendeu tudo isso? O nosso conhecimento sobre os perigos da radiação foi construído ao longo de um século e muitas vezes foi através de lições bem trágicas. A história de como esse conhecimento foi adquirido é bem dolorosa. No começo, os efeitos imediatos foram vistos nos próprios cientistas pioneiros. Depois, os efeitos que apareciam mais tarde foram estudados em pacientes. E, finalmente, os estudos em larga escala, com os sobreviventes de desastres como Chernobyl e das bombas atômicas, nos deram os dados sobre os riscos de câncer a longo prazo. E tudo isso nos leva a uma conclusão muito importante. A palavra radiação dá medo, né? Ficou manchada pelo seu uso em armas e por causa de acidentes terríveis. Só que quando usada de forma controlada e responsável, especialmente na medicina, para diagnosticar e tratar doenças como o câncer, ela salva inúmeras vidas. Então, a questão que fica no final é essa. A radiação tem uma dualidade incrível, um poder gigantesco tanto para destruir quanto para curar. O nosso grande desafio para o futuro é continuar manejando essa força com a sabedoria necessária, maximizando os benefícios e, ao mesmo tempo, respeitando profundamente os seus perigos.